Olá, meus amigos. Meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. Não sei se você já percebeu, mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras palavras, homem algum jamais discerniu os verdadeiros planos do Criador. Ou seja, todo mundo está navegando às cegas até os dias atuais. Mas eu tenho uma surpresa para você. Sim, deixe-me clarear as suas ideias, para você compreender o verdadeiro plano oculto de Deus. Vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, 10, 13, 16, 39 e 40, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Sim, Abraão estava aguardando entrar no reino dos céus, na cidade aonde o construtor se chama Deus. Todos estes, sim, todos os heróis da fé, incluindo todos os patriarcas, como os profetas, todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sim, eles compreenderam que esta não era a verdadeira pátria deles. Sim, que eles eram peregrinos sobre esta face da terra. Agora veja bem, porque os que com isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Sim, eles estavam buscando o reino dos céus. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Sim, preste atenção. Todos estes heróis da fé haviam nascido do Espírito. Este Espírito vem do alto sobre eles. A partir de então, eles se tornaram filhos de Deus. Sim, foram gerados por Deus. Este novo homem vem do alto. Preste atenção. E se, na verdade, eles se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas como este Espírito de Cristo não estava completo, esse discernimento espiritual sobre a pessoa dos profetas, eles não tinham a oportunidade de voltar para o lugar da onde eles tinham saído. Sim, apesar de serem Cristo naquela geração, este Cristo não estava plenamente desenvolvido sobre a pessoa deles. Neste caso, eles não poderiam retornar do lugar da onde eles haviam saído. Veja, mas agora desejam uma melhor pátria, isto é, a celestial. Porém, não conseguiam retornar para o lugar da onde haviam saído. Agora veja, como que fica essa situação. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? De entrar no reino dos céus. Nenhum deles havia retornado para o lugar da onde primeiro eles tinham saído. Veja, todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa de entrar no reino dos céus. Mas por que exatamente isso? Simples. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, disse Paulo, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos os profetas deveriam ser aperfeiçoados nos apóstolos. Como assim? Como pode uma outra pessoa ser aperfeiçoada em outra? Simples. Porque o Espírito de Cristo que estava sobre eles, sobre os profetas, era o mesmo Espírito que estava sobre a vida dos apóstolos. Estamos falando a nível espiritual. É o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, repousava sobre os apóstolos. Este Espírito teria que ser aperfeiçoado. Não estamos falando do aperfeiçoamento da carne, do discernimento humano, mas do aperfeiçoamento do Espírito no homem. Veja como que fica essa situação. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, disse Paulo. Está vendo por que estes profetas seriam aperfeiçoados nos apóstolos? Porque há um só Espírito. Este Espírito haveria de ser aperfeiçoado
sobre a vida dos apóstolos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Sim, assim é Cristo também sobre nós. O mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas era o mesmo Espírito de Cristo que repousava sobre os apóstolos. Este entendimento e discernimento de Cristo, esta mente de Cristo, estava sendo aperfeiçoada durante os séculos. Cada profeta, cada patriarca que se levantou, trouxe um novo entendimento espiritual. Porém, nenhum deles conseguiu despertar 100% da mente de Cristo. Apesar de se tornarem filhos de Deus, eram crianças, sim, espirituais, e nada mais além disso. Neste caso, se todos eles, provendo Deus alguma coisa melhor, a nosso respeito, disse Paulo, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Se os profetas, os patriarcas, precisavam ser aperfeiçoados nos apóstolos, se levanta uma questão muito interessante para fazer você refletir. Por que eles não foram aperfeiçoados sobre o homem Jesus? Veja, ora, se Jesus tivesse alcançado a perfeição, então os profetas teriam sido aperfeiçoados nele e não estariam aguardando ser aperfeiçoados nos apóstolos. Mas Paulo afirma que mesmo após a morte de Jesus, os profetas precisavam deles para serem aperfeiçoados. Paulo disse, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a respeito dos apóstolos, para que os patriarcas e os profetas fossem aperfeiçoados neles. Neste caso, podemos entender, sim, que Jesus não havia alcançado a perfeição. Sei que vocês estão espantados e admirados com essa afirmação, mas vocês poderão entender plenamente este mistério de Cristo. Preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Se Cristo estivesse com a mente plenamente desenvolvida, por que Cristo estava crescendo em sabedoria? Se ele já possuísse toda a sabedoria, por que ele estava desenvolvendo essa sabedoria espiritual? Porque Cristo nasce criança. Quando você nasceu, você não nasceu uma criança? Quando você vier a nascer do Espírito, você será uma criança espiritual. Esta criança espiritual se chama Cristo. No tempo dos profetas e dos patriarcas, este Cristo era apenas um menininho. Sim, uma sabedoria pequena de Cristo, uma parte dessa sabedoria estava sendo desenvolvida lá no início. E ela veio crescendo, crescendo, até que chegou em um ponto de maturidade sobre Jesus. Porém, não estava plenamente desenvolvido esta mente de Cristo sobre o homem Jesus. Assim como também se repetiu com os apóstolos. Os apóstolos também não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Esta mente de Cristo não foi plenamente desenvolvida sobre eles. Mas a gente já chega lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Pois eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que deveria dizer ou proclamar. Sim, porque Jesus era um menino na fé, ele dependia do Pai. Sim, ele era um Cristo, ainda criança. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ora, digo que por todo o tempo em que um herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Sim, ainda que Cristo fosse o Filho de Deus, ou seja, que Jesus houvesse se tornado Filho de Deus, ele ainda era uma criança, ele dependia do Pai. Veja, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Está vendo que Cristo ainda era uma criança sobre o homem Jesus? Este Cristo esteve se desenvolvendo através dos profetas. Chegou na vez de Jesus, e Jesus não possuía o pleno conhecimento da verdade. Do contrário, os profetas teriam sido aperfeiçoados através do homem Jesus, mas vemos Paulo afirmando, repito, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.
Sim, Jesus também era um profeta. O homem Jesus, este Espírito de Cristo que estava sobre Jesus, também seria aperfeiçoado nos profetas. Do contrário, por que se levantou profetas, ou seja, os apóstolos, para dar continuidade a essa obra? Simples, porque nem mesmo Jesus havia acabado o que os profetas haviam iniciado. Por isso que os apóstolos deram continuidade com a obra de Deus, ou seja, aperfeiçoando este Espírito de Cristo sobre eles. Veja como que fica. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz: Não que eu já tenha alcançado tudo isto, ou seja, perfeito, disse Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Neste caso, não sei se você prestou atenção. Todos os profetas, todos os patriarcas, todos os heróis da fé estavam aguardando ser aperfeiçoados através dos apóstolos. Mas Paulo ele declara: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Como que eles iriam alcançar a perfeição através dos apóstolos se os apóstolos não haviam alcançado a perfeição? Irmão, quanto a mim, disse Paulo, não julgo que haja alcançado a perfeição. Nenhum dos apóstolos, nem mesmo os profetas, nem mesmo Jesus e nem os apóstolos, nenhum deles havia despertado plenamente a mente de Cristo sobre si, ou seja, este Cristo não havia se tornado um homem maduro sobre nenhum deles. Então, como que fica esta situação? Como que os profetas vão ser aperfeiçoados? Como eles entrarão no reino dos céus? Se eles estavam aguardando este aperfeiçoamento através dos apóstolos. Simples. Vou repetir. Mas agora, eles desejam uma melhor pátria celestial. E se na verdade eles se lembrassem daquela de onde eles haviam saído, eles teriam a oportunidade de voltar. Eles não se lembravam, porque Cristo não estava plenamente desenvolvido sobre eles. Embora fossem filhos, houvessem se tornado filhos de Deus, este Cristo ainda não possuía a faculdade completa do Pai. Em parte eles conheciam, em parte os apóstolos profetizavam. Neste caso, nenhum dos profetas, e muito menos os apóstolos, possuíam um pleno conhecimento da verdade. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 12. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, disse Paulo, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Como é que Paulo vai conhecer? Como que ele vai compreender? Se Paulo já está morto. Se naquela geração ele não teve o pleno conhecimento da verdade, ele não alcançou esta consciência crística perfeita. Sim, parte da verdade ele conhecia, e ele afirma: agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Sim, esta ideia os profetas também tinham. Sim, eles eram Cristo, sim, possuíam a mente de Cristo, haviam se tornado filhos de Deus. Abraão, Isaque e Jacó eram filhos de Deus, mas ainda não possuíam toda a faculdade adulta de Cristo sobre si. Eles também queriam entrar no reino dos céus, mas nenhum deles entrou. Eles viram a promessa, mas não adquiriram. Não puderam entrar na terra prometida. Vou repetir para você se inteirar do assunto novamente. Por quê? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, sim, o reino dos céus. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Em outras palavras, Cristo nunca retornou à casa do Pai, embora esteja descrito nos evangelhos. Sim, como eu posso afirmar e testificar a respeito disso? Veja. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sim, Cristo, este Espírito de Cristo sempre esteve neste plano físico, nos homens, adormecido na carne, aguardando o despertar da verdadeira consciência, para poder completar aquilo que os profetas não completaram. E também para concluir a obra do Pai, que os apóstolos não concluíram.
Neste caso, tanto os profetas como Jesus e como os apóstolos, todos eles dependem de nós nessa geração. Porque se os apóstolos não conseguiram alcançar o pleno conhecimento da verdade, é a nossa obrigação dar continuidade com esta obra. É por isso que o Espírito Santo ainda está disponível sobre nós. Sim, é por isso que Cristo está presente até a consumação dos séculos. Quando tudo se consumar, então este Espírito de Cristo que está em nós irá retornar ao Pai. Então, fim de jogo. Por que você acha que todos nós ainda estamos aqui? Simples, porque o plano de Deus ainda não se consumou. Quando nós alcançarmos o pleno conhecimento da verdade, todos eles serão aperfeiçoados em nós, porque todos nós somos um em Cristo. Este Espírito de Cristo é um só sobre todos. Se um despertar plenamente a mente de Cristo, todos irão despertar junto. Todos irão entrar e retornar à casa do Pai, todos juntos em um só. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, eu, como sábio construtor, lancei os alicerces, outro edifica sobre ele. Paulo não consumou a obra do Criador, somente os alicerces da casa. Veja, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal angular deste alicerce. Tanto os profetas quanto Jesus e, da mesma forma, os apóstolos, todos eles faziam parte desta fundação da construção. A construção não está completa. Por quê? Esta construção será edificada pelos novos profetas, disse Paulo, que haveriam de se levantar nesta geração para concluir, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, a mente de Cristo em nós. Vou dar continuidade no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Assim, a igreja de Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro mestres. Sim, Deus estabeleceu estes novos profetas para concluírem a sua obra. Livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, alguém tem que primeiro dar este pontapé inicial e chegar lá. A partir do momento que uma pessoa despertar plenamente da mente de Cristo, se tornar o próprio Deus, então tudo e todos se tornarão um só. E a obra do Pai estará completa em todos, porque todos somos um em Cristo. Repito, o plano de Deus não está pronto. Deixe-me recapitular mais uma vez. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Sim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, tomou as palavras de Paulo sobre mim, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É por isto que ainda não terminou. É por isto que o mundo ainda existe, este plano físico ainda existe. Até que a obra do Pai esteja completa, até que nós sejamos aperfeiçoados, até que nós alcancemos plenamente a perfeição, nenhum dos profetas, nem mesmo Jesus ou os apóstolos estarão perfeitos. Nenhum deles poderão retornar ao reino dos céus, enquanto nós não alcançarmos a perfeição, porque todos eles serão aperfeiçoados em nós. Quando todos estiverem perfeitos, todos poderão retornar à casa do Pai. Esta é a verdade. Este é o plano que nenhum olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este é o plano de Deus, para que todos os profetas, como os apóstolos, sejam aperfeiçoados em nós. É por isso que Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Sim, porque eles, naquelas gerações, não haviam alcançado o pleno conhecimento da verdade. Precisaria que alguém despertasse plenamente da mente de Cristo, que alguém se tornasse este Cristo maduro, no qual Deus confiaria toda a sua obra e toda a sua justiça. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.